pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu sou a professora Ana Paula Emandorfer e hoje é a nossa quinta aula do EAD, UAB, Licenciatura em Filosofia da UFPEL. Quinta aula sobre Teoria do Conhecimento 2. O que eu vou falar hoje? Sobre o idealismo alemão e filósofos contemporâneos, principalmente aqueles que são ligados à ciência como a física. Bom, gente, o idealismo alemão ele surgiu no século XVIII, tá? XIX, tá? E ele, como o próprio nome diz, né, surgiu lá na Alemanha, os representantes o Kant, o Fichte, Schelling, entre outros. O que caracteriza o idealismo alemão? Na realidade, foi um período de uma fecunda participação desses filósofos alemães, sabe? No sentido assim de entender o conhecimento, entender a verdade, entender como o conhecimento se dá. Na teoria do conhecimento 1 eu falei para vocês um pouco sobre o Kant. Eu não vou retomar o Kant, porque não tem sentido, agora a gente está na teoria do conhecimento 2. Então eu só mencionei. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês? O idealismo alemão ele veio para se defrontar com o empirismo e o racionalismo. Tanto que, como eu falei na teoria do conhecimento 1, o Kant é criticista. Ele que veio com a ideia do criticismo, que é justamente essa crítica ao racionalismo e ao empirismo. Então o que acontece? O que os idealistas alemães mais ou menos entendiam? Que nós, seres humanos, a gente não consegue, ou melhor, que o ser humano de maneira geral, ele não é pautado apenas pela razão, tampouco pelos sentidos. Que nós temos uma estrutura cerebral capaz de conhecer. E nesse sentido, essa nossa estrutura capacitada, ela pode conhecer, ela tem no caso, ela tem todo um alicerce, vamos dizer assim, que é racional e também leva em conta o mundo. Nesse sentido, a gente tem autoconsciência, a gente tem liberdade, entre outras coisas. Por exemplo, o mundo é um todo, mas é um todo dividido entre partes. Essas partes, vamos dizer assim, elas são como, eu falei na última aula de átomos, né? Então assim, mas eu não vou falar de átomos agora, eu vou falar, por exemplo, desse cubo mágico aqui, tá? Essas partes é como se fosse assim um cubo mágico que a gente coloca, ou um quebra-cabeça, vamos botar um quebra-cabeça, certo? Ele depois, essas partes se compõem e fazem um mundo. Seria mais ou menos isso. Para fazer uma analogia para vocês entenderem. Por que o idealismo alemão foi tão importante? Porque a partir deles começou toda a crítica do conhecimento, toda a crítica dessas escolas filosóficas da teoria do conhecimento da epistemologia. E aí a partir deles os filósofos que vieram depois começaram a pensar assim, peraí, se daqui a pouco não é só o racionalismo, nem só o empirismo, a gente pode juntar os dois, e o mundo é um todo, o ser humano é capaz de conhecer, como por exemplo, assim, eu já devo ter falado para você teoria do conhecimento 1, como assim, a verdade ela não é exatamente relativa, certo? Mas a verdade, o conhecimento, ela vem do sujeito. O sujeito é capaz de conhecer. E nesse sentido, o sujeito é capaz de conhecer o quê? Os objetos do mundo. Vocês lembram do sofista, o Protágoras? Então, ele não dizia que o homem é a medida de todas as coisas, justamente numa época em que os pré-socráticos diziam que tudo tinha vindo da natureza, certo? O que o Protágoras mais ou menos quis dizer com isso? Uma possível interpretação. Que ele quis dizer que nós, seres humanos, somos inteiramente capacitados pelo aquilo que a gente conhece. Aliás, para quem não sabe, Protágoras era um dos sofistas, né? Também era chamado de sábio, ou enganador, ou impostor, os sofistas no caso, mas Protágoras era um dos mais importantes e os filósofos gregos, inclusive, tinham amizade com Protágoras, porque sabiam que o Protágoras, vamos dizer assim, era o mais coeso, era o mais coerente, era o mais lógico. Então, quando ele diz o homem é a medida de todas as coisas, ele quer dizer o seguinte, o ser humano é capaz de conhecer, ok? Se ele é capaz de conhecer, não é no mundo que está
esse conhecimento, não é nos objetos, mas na capacidade do ser humano. Isso vai ao encontro dos idealistas alemães. Aí vocês vão dizer assim, ah, professora, mas a senhora quer dizer que os idealistas alemães assim, tomaram o Protágoras como base? Não, eu não quero dizer isso, gente. Não é nada disso. Eu só quero dizer para vocês que eu peguei como exemplo o Protágoras, lá da antiguidade, para poder explicar o idealismo alemão. Agora eu vou falar para vocês sobre alguns filósofos da ciência. O primeiro filósofo da ciência que eu vou falar, sobre Karl Popper. Karl Popper se baseou mais ou menos em Hume. O Hume, eu coloquei para vocês numa outra aula, que ele era contra, no caso, né, opositor à indução, método indutivo, certo? E o Hume, ele tinha um pensamento que as crenças, né, de nós, no caso, elas vão se conformando conforme o tempo vai passando. Aí eu dei o exemplo do Sol. Lembram? Então, o Karl Popper, ele faz uma teoria que é o método hipotético dedutivo. O que ele quer dizer com isso? Ele, ao pegar o Hume, ele pegou um exemplo do Hume, que o Hume dizia assim, não é porque todos os cisnes são brancos que todos serão brancos. Pode existir um cisne negro, ou melhor, existem cisnes negros. Lembra do filme? Pois é. Tem um filme sobre isso da Natalie Portman, que é muito bom. Assistam. Claro, não tem a ver com essa teoria que eu estou dizendo, mas tem a ver com cisnes, né? Mas voltando à nossa aula. Bom, o Karl Popper, ele criou o faucianismo da ciência. Professora, o que isso significa? Bom, significa o seguinte, que, segundo Karl Popper, com seu método hipotético dedutivo, a ciência ela sempre pode ser posta à prova, assim como a história dos cisnes. Então, assim, a ciência ela trabalha com partes da realidade, certo? Seja a ciência física, seja na área da química, seja na indústria farmacêutica, em qualquer área, ok? É feito pesquisas em cima disso, tá? Então vamos dizer, foi feita uma pesquisa para saber, inclusive assim, em outras áreas, como por exemplo, publicidade, propaganda, enfim. Aí foi feita uma pesquisa para saber o que as donas de casas mais gostam. É sempre isolado 2 grupos. Só que assim, gente, esses grupos, eles são uma amostra. E nesse sentido, essa amostra, ela vai responder universalmente pelo mundo todo? Não. Ela vai responder por uma parte da população onde foi feita aquela amostra. Por exemplo, no Brasil e em São Paulo. Só que daqui a pouco, aqui no Brasil, em Porto Alegre, a amostra já vai ser diferente. Voltando ao Popper. O que o Popper dizia mais ou menos? Bom, pessoal, seguinte. Se a ciência pode ser posta à prova, ela pode ser comprovada, é a prova dos 9, como a gente fazia lá no ensino fundamental, lembra, em matemática? Então, significa que a gente não pode taxar que algo é verdadeiro, que o conhecimento é um fato e aquele fato vai existir universalmente. Não, a gente não pode taxar isso. A gente pode fazer várias amostras que daqui a pouco, numa das amostras, vai dar alguma coisa, alguma falha. Por exemplo, isso funciona muito na indústria farmacêutica. Vou dar um exemplo do dipirona. Vou dar um exemplo da dipirona, tá? A dipirona, ela foi proibida nos Estados Unidos, deveria ser proibida aqui. Um tempo ela foi proibida nos Estados Unidos, não sei dizer exatamente para vocês quando. Por quê? Porque ela foi usada durante muito tempo como antitérmico analgésico. Tranquilo. Até hoje, aqui no Brasil, é usado dipirona, é usado paracetamol, que aliás o paracetamol é o outro que faz mal quando é usado demais, mas isso aí é outros 500. Tá, aí lá nos Estados Unidos, um grupo de cientistas, ou um cientista, não sei dizer para vocês, um farmacêutico, né, um químico, observou melhor os efeitos da dipirona e viu que um dos grupos que estava em teste, a dipirona causava mais malefícios do que benefícios, não era tão eficaz. O que eles fizeram? Eles proibiram a dipirona por um tempo, sinceramente, eu não sei se até hoje ela é proibida. Só que assim como a dipirona, tem várias medicações. Ou, por exemplo,
Medicações que são feitas para um fim e depois se descobre que é feita para outro fim. O Viagra. O Viagra foi feito inicialmente para circulação, má circulação, se eu não me engano. Mas aí se descobriu que ele era bom para outro fim, para outra finalidade. Só que ele prejudica o coração. As pessoas não podem tomar muito Viagra, assim como o Cialis, que é um concorrente dele, certo? Beleza. A Coca-Cola. A Coca-Cola foi feita para ser um xarope, mas na realidade o xarope não deu certo. Eles quiseram até botar fora, no caso o refrigerante gaseificado que a gente conhece hoje, que é famoso no mundo todo, e até tem aquelas propagandas que as pessoas preferem Pepsi, não é mesmo? Então, mas aí se descobriu a fórmula da Coca-Cola e hoje a Coca-Cola é um sucesso. A caneta Bic é a mesma coisa e assim por diante, várias invenções. E aí o Karl Popper, o que o Karl Popper trouxe assim para nós, vamos dizer assim? Bom, o método hipotético dedutivo, baseado no Hume, o Karl Popper também é ligado à física, né, à ciência da física. E aí ele trouxe essa dúvida, né, essa dúvida que a gente pode chamar de metódica até, no sentido assim, a ciência, ela tem que ser realmente comprovada. Como é que ela pode ser posta à prova? Nós temos que analisar tudo. Então, o problema dos cisnes brancos, que ele pegou o exemplo do Hume. Pode haver cisnes negros. Realmente, depois se descobriu que havia cisnes negros, tá? Lá num lugar qualquer, vamos dizer assim. Assim como várias coisas na natureza. Agora nós vamos observar se só existem o animal X com a pelagem Y. Ok, vamos observar. Agora nós vamos observar, claro, gente, que eu quero dizer para vocês que isso vale para tudo. Foi uma revolução, Karl Popper fez uma revolução na ciência. Quando ele chegou e disse assim, existe falcianismo, e as confirmações que nós temos, as afirmações que nós temos, as premissas, no caso de corroborativas, vamos dizer assim, da ciência, elas não são exatamente, vamos dizer assim, sistemáticas, não são exatamente preto no branco, que eu quero dizer para vocês, tem umas nuances cinza, como as pessoas popularmente falam. Beleza, aí a ciência toda se voltou, digamos assim, para a ciência toda não, mas a ciência, boa parte, se voltou pro Karl Popper. Ele criticava, assim como o Hume, o método indutivo, certo? E aí o que as pessoas, alguns cientistas começaram a fazer? Não, peraí. Se não existe a universalidade, se não existe o absoluto, começaram a fazer igual os filósofos. Vamos testar, então, porque daqui a pouco, né, a gente não tá totalmente correto em algumas outras coisas. Para que isso serviu? Para salvar vidas, por exemplo, na área da medicina, como eu já falei para vocês, na área farmacêutica. Isso salva vidas, gente. Também salva vidas em outras áreas do conhecimento. Políticas públicas na área social e entre outras áreas quaisquer. Vou falar de outro filósofo da ciência para vocês. Então, o outro filósofo da ciência que eu vou retomar, porque eu já falei na teoria do conhecimento 1, devo ter falado uma parte dele, que é o Rudolf Carnap, que era um físico que fazia parte do Círculo de Viena. Aí vocês vão dizer assim, professora, por que a senhora vai trazer novamente o Círculo de Viena? Por quê? Porque o Círculo de Viena, que também é chamado de positivismo lógico, eles foram muito criticados por conta das proposições protocolares. O que é proposições protocolares? Eles diziam que tudo que tinha sentido tinha que vir do empirismo. Por isso que eles também eram chamados ou positivistas lógicos ou empiristas lógicos. Mas era outro contexto, gente. Era assim, século XX, anos 20 na Áustria, o Círculo de Viena. Então, assim, eles queriam transformar a filosofia numa ciência propriamente dita. A maioria dos filósofos que participavam também eram cientistas e a maioria era físico, assim como o Rudolf Carnap. Só que o Carnap, ele não falou só sobre física, ele falou sobre a área social e antropológica também, é que muita gente não sabe. Ele falou de área antropológica, área sociológica,
da linguagem e da analítica. Porque o que o Carnap fez? Ele pegou a teoria do Frege sobre sentido e a referência, tá? Que trata sobre a identidade das proposições. Se eu já falei na teoria do conhecimento 1, estou reforçando agora. O que o Frege, na realidade, ele trouxe com a teoria do sentido e a referência? Bom, o Frege era matemático e é considerado o pai da lógica simbólica, certo? Século XIX. Ele era muito amigo do Russell, do Bertrand Russell. Beleza. O que ele queria? Transformar a matemática numa ciência, propriamente dita, certo? Mas por meio da lógica. Aí ele começou a pensar na identidade das coisas. Só que ele, quando pensou na identidade, ele pensou, por exemplo, nos números, nas letras, por exemplo, A igual a A igual a B. Aí ele pensou assim, será que a identidade é só uma questão de casualidade? Ou será que a identidade tem outras coisas por trás dela que a gente pode assim, detectar? Então, por exemplo, A igual a A, Ana Paula é igual a Ana Paula, Sócrates é igual a Sócrates, Platão é igual a Platão. A gente tem só uma tautologia, uma coisa igual a outra, certo? Que é o mesmo, que é um dos princípios da lógica da identidade que eu já falei para vocês em outras aulas. Beleza. Mas aí se eu tenho A igual a B, como é que funciona? Aí eu tenho Sócrates, marido da Xantipa. Sócrates, filósofo grego. Platão escreveu a República. Platão escreveu a Teoria das Ideias. Aí eu boto Ana Paula, professora de filosofia. Opa, aí entra uma noção de contexto também que eu já mencionei para vocês. Quem conhece a Ana Paula? Vocês conhecem a Ana Paula. E ainda vocês vão saber quem eu sou mesmo se falar Ana Paula Mendorfer. Beleza? E ainda assim, alguns podem ficar em dúvida se sou eu mesma. Mas, se eu falar para vocês Platão e Sócrates, Aristóteles, seja qual for o filósofo, vocês vão saber quem é. Então, por exemplo, Platão escreveu a Alegoria da Caverna. Platão, A, Alegoria da Caverna, B. É uma noção de identidade que traz aspectos diferentes do mesmo objeto, certo? Platão é a Alegoria da Caverna, certo? Platão, discípulo de Sócrates. Platão, mestre de Aristóteles. São várias maneiras de chamar o Platão. Nesse sentido, a gente tem descrição definida. O que é uma descrição definida? Quando tu usa uma expressão para falar sobre o objeto ou sobre a pessoa, sem falar quem é a pessoa. Então, se eu falar para vocês, escreveu a Alegoria da Caverna, imediatamente, Platão. Se eu falar, foi mestre de Aristóteles, imediatamente, Platão. Se eu falar, discípulo de Sócrates, não exatamente, imediatamente. Por quê? Ele não foi o único discípulo de Sócrates. Voltando para o Carnap. O Carnap fez a teoria da intenção com S, porque a intenção com S tem a ver com intensidade, que é um termo da física, certo? Então, a intensidade é diferente do caso no evento mental, que é a intenção com C cedilha, que são coisas totalmente distintas. A intenção para o Carnap é propriedade ou característica. Que seria, por exemplo, Platão escreveu a Alegoria da Caverna. A Alegoria da Caverna é uma das características, um dos aspectos do Platão, beleza? Aí temos a extensão, que a extensão seria o quê? Os objetos que cabem dentro daquela intenção com S. Aí no caso de Platão escreveu a Alegoria da Caverna. O que é a extensão? Platão. Platão é um filósofo no grupo dos filósofos, que seria a extensão, certo? Um grupo, uma classe, né? Como a gente fala na filosofia, na lógica, vamos dizer assim. Existe lá um filósofo, Platão, que a gente coloca lá dentro daquela classe e chama ele de quê? De filósofo. Então, o que o Carnap fez? O que o Rudolf Carnap fez? Ele pegou uma teoria do Frege e fez uma, digamos assim, uma metamorfose para uma teoria sua, intenção e extensão. Aí vocês vão dizer assim, professor, o que mais que ele fez? Por que ele trabalhou antropologia? Por que ele trabalhou sociologia? Por que ele trabalhou outras áreas do conhecimento? Muito simples. Ele dizia que as coisas são por objetos. Primeiro começa num objeto psicológico, tá? E vai até um objeto social. Ele trouxe 4 camadas. 4 camadas, certo?
Aí nessas 4 camadas a gente começa. Primeiro eu começo no psíquico, aí eu vou indo até chegar no topo, né? Aí é uma pirâmide, o psíquico tá aqui no início, né? Nos objetos psicológicos. Quando chegar lá no topo, porque não vem ao caso eu falar dos outros 3 para vocês. O que vale é o topo, que é a 4ª posição. O que é a 4ª posição? É a sociedade como um todo. Aí nós podemos ligar a sociedade como um todo com a política. Aí vocês vão me dizer assim, professora, mas o Carnap não chegou tão longe. Não, ele não chegou, porque ele não teve tempo no mínimo, mas se ele tivesse tempo ele teria chegado, pelo menos assim penso eu. Aí o que tem a política? Aí a gente vai lá para Aristóteles. Na época do Aristóteles, no contexto do Aristóteles, o que ele dizia? Todo ser humano é um animal político. E aí nesse sentido, o topo da pirâmide, topo não, a ápice lá da pirâmide do Carnap é a política, certo? A política, toda a administração que cuida do restante, beleza? Até chegar no indivíduo particular, como eu falei do psicológico. E aí, nesse sentido, qual é a função da política? Trabalhar pelo bem comum, fazer as políticas públicas para toda a população. Aí vocês podem me dizer assim, mas nem todo político faz isso. Não, nem todo político faz isso. Mas deveria, não deveria? O Aristóteles teve essa questão que ele acreditava que a ética e a política estavam juntos. Tranquilo. Era outra época, era um outro contexto. Para ele aquilo funcionava, para o prognóstico dele aquilo funcionava. Existia a democracia grega, que era completamente diferente do que a gente tem hoje. Tranquilo. Muitos chamam de utópico, tranquilo. Agora, se eu trago para o Carnap, o que eu vou dizer para vocês? Bom, o Carnap, ele fez essa teoria que lida com o social, que lida com o psicológico e que poderia ligar também à política. Eu tô falando tudo isso por quê? Porque o Círculo de Viena não falou só de ciência, não falou só de matemática, não falou só de física e simplesmente não quis só transformar a filosofia numa ciência propriamente dita e não falou só das proposições protocolares, que são as proposições empíricas, não falou só que a metafísica era um absurdo. Não, eles também foram adiante com outras teorias. Pensem nisso, gente. Principalmente porque a gente está numa época política. Aliás, na realidade a política funciona em todo lugar, né? Vou começar pela nossa família. Tá bom. Bye.